Bom dia a todos. Aqui estamos para mais uma pequena reflexão, no qual nós vamos aprender mais um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O capítulo de hoje é o 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma breve oração, pedindo que nosso Mestre Jesus nos auxilie, nos ajude para que nós consigamos aprender um pouquinho a mais e botar em prática também tudo aquilo que a gente vai aprender, né? Isso aí é muito importante, então nós pedimos as tuas bênçãos, Jesus, que nos ilumine e nos abençoe, para que a gente faça uma boa explanação do seu Evangelho e que todos que conseguirem assistir também façam um bom proveito. O capítulo, então, seria Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Deixai vir as minhas criancinhas. Trouxeram as criancinhas para que Jesus as tocasse, mas seus discípulos afastavam com palavras rudes aqueles que as apresentavam. Porque eles achavam que aquelas crianças iam incomodar Jesus. Mas Jesus queria que as crianças estivessem perto dele, né? Daí Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixar vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Então, o reino dos céus é para todos aqueles que se assemelham às criancinhas. Eu vos digo em verdade eu vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçou e abençoou todas as crianças. Então a gente vê que se ele abraçou e abençoou as crianças, é porque ele acha mesmo que das crianças é o reino dos céus, das criancinhas, dos recém-nascidos. E por isso a gente não pode separar a pureza do coração da simplicidade e da humildade. No coração puro não há lugar para egoísmo e orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza. Então ele pensou, as crianças são puras, elas inspiram uma ternura na gente, um bebezinho, o que ele tem de maldade, né? Então, o reino do céu é para as pessoas que se assemelham a essas crianças. Quando Jesus falava das criancinhas também, como ele falava bastante em sentido figurado, ele se referia aos fracos, aos escravos, os viciosos, os ignorantes, os aflitos, os infelizes, as almas sem esperança. A todos esses ele se referia. Jesus queria que esses espíritos sofredores fossem até ele, com a mesma confiança que as criancinhas vão para a mamãe, para os seus pais, quando se machucam, quando estão doentes. Então Jesus queria que esses oprimidos, esses fracos, esses fragilizados, fossem até ele com esse mesmo amor que as criancinhas vão até os pais. Jesus dizia: deixai vir a mim todos aqueles que necessitam de apoio e de consolação. Deixar vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Aqueles que sofrem, os aflitos, os infelizes, ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida. Ajudarei a curar as suas feridas. Este grande remédio, que tudo cura, chama-se amor, caridade.
Então Jesus nos chama, pois sabe que ainda nós estamos na infância da nossa vida espiritual e precisamos de força e sustentação para caminharmos seguros e confiantes. Ele nos oferece seus ensinamentos como alimento para a nossa alma, para nos fortalecer. Só assim teremos os pés firmes e confiantes nessa jornada de busca pelo progresso espiritual. Porque a gente ainda está, como a Lili falou, a gente ainda está na infância da nossa vida espiritual. Nós vamos devagar, mas a gente vai indo, né? Jesus conhece nossas fragilidades e sabe que mesmo quando nos empenhamos no caminho do aprendizado e do trabalho, à luz do seu evangelho, vez por outra, nós falhamos. E quando isso acontece, às vezes nós nos sentimos culpados, porque a gente não conseguiu cumprir os compromissos que a gente assumiu no plano espiritual antes de reencarnar. Mas Ele nos anima e Ele nos ajuda a estarmos com Ele, pois Ele diz, estejam comigo, que eu vos darei amparo e consolação. Ele nos dará força para seguirmos em frente e cumprirmos a meta a que nos propusemos. Às vezes a gente não sabe como agir, como alinhar a nossa jornada terrena. Temos muitas dúvidas, preocupações, insegurança. Surgem oportunidades em nossa vida e nós nem sabemos qual caminho tomar. Então, Jesus nos chama a estarmos com Ele, para que Ele nos esclareça. Seus esclarecimentos estão nos ensinamentos que nos deixou e que seus seguidores, com muito amor e dedicação, fizeram com que permanecessem entre nós. São os textos dos evangelistas, as cartas de Paulo, os Atos dos Apóstolos. Os textos que o Evangelho segundo o Espiritismo também reaviva sempre para nós, sempre acrescidos de esclarecimentos que os Espíritos tão bondosamente nos proporcionaram. Porque sempre é bom a gente assistir uma preleção, a gente ir num centro espírita, porque a gente ali vai reavivando aquilo que a gente já sabe, mas que a gente sempre vai deixando para trás. Então, por isso que é muito importante a gente participar, porque aí a gente lembra de novo de tudo aquilo que a gente prometeu fazer, que a gente deve fazer para ter uma vida espiritual mais plena. Quando nós tivermos dúvidas quanto à atitude a tomar ou que caminho seguir, nós devemos buscar a orientação de Jesus, através da prece, que com certeza nos ajudará, nos guiará pelo melhor caminho. Porque a prece é um momento em que a gente fala com Deus. A gente não precisa fazer aquela prece assim decorada. A gente pode ficar quietinho e falar com Ele. Ah, meu Deus, eu estou tão preocupada com isso, estou preocupada com aquilo. Peço que você me abençoe, me esclareça. Então, isso aí é uma prece que sai do coração. E é aquela prece que Jesus mais dá valor, porque Ele está sempre olhando o que tem no nosso coração. Jesus sempre tem o remédio para os males do espírito. Ele tem o bálsamo que pode nos aliviar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Quando Jesus toma as crianças como modelo de pureza de coração, às vezes a gente pensa que esse espírito dessa criança, como ele já está reencarnando, pode ser velho, já viveu muitas existências, está reencarnando na Terra. Achamos que é um espírito imperfeito. Mas, no processo reencarnatório, o espírito sofre várias modificações, como a redução do perispírito, perda da memória consciente e que
e de quem as suas características do passado. Então ele esquece tudo aquilo que ele passou, as coisas boas ou até as coisas ruins que ele traria, isso aí fica tudo no esquecimento. Então ele renasce, quando renasce e reencarna, ele renasce preparado para novas experiências e novos aprendizados. Durante certo período, as faculdades desse espírito permanecem como estado latente, a fim de que possa ter um novo recomeço, uma nova oportunidade de reforma de seu caráter, para eliminar as suas más tendências e desenvolver as boas tendências. Daí, à medida que vai crescendo, ele começa a receber influências externas no ambiente familiar, na escola, com outras crianças. E ainda hoje em dia a gente tem a televisão, o celular, o computador. Então, esse espírito, essa criança, começa a ser mais ela mesma, com as suas qualificações adquiridas anteriormente, boas ou más. Isso é à medida que a criança vai crescendo, né? E assim como Jesus apresentou as crianças como símbolo de pureza e simplicidade, apesar de já terem vivido anteriormente outras existências, destacou a fase infantil quando a criança apresenta a roupagem da inocência. Então ele se refere à criança ainda quando ela está inocente. Porque aí, quando a criança vem para o mundo material, ela está totalmente indefesa, frágil, necessitando de muitos cuidados, inspirando ternura e amor. Ela é realmente a imagem da inocência. Quem que não fica emocionado de ver um bebezinho, dando uma risadinha, né, falando aquelas palavrinhas que a gente não entende? Então, isso aí é uma inocência que a criança tem. Mas, à medida que os anos vão passando, depende do cuidado dos pais, que daí ela ainda apresenta aquele estado de pureza no coração, quando é pequena, porque ela não guarda raiva nem rancor. Quando ela é contrariada, que o pai ou a mãe contraria, isso já passa, é uma mágoa assim que não fica magoada. Então, por isso que ela inspira ternura. Ela reage aos bons cuidados com facilidade, amando os que lhe são próximos. Todos aqueles que são próximos, essa criança ama. E esse apelo que Jesus fez aos seus discípulos continua ecoando junto às nossas mentes, nos corações dos pais, dos professores, dos adultos que convivem com crianças, a fim de que elas possam receber seus ensinamentos de amor e seus exemplos de vivência desse amor. Porque a criança, quando ela nasce pura, que ela está naquela fase da inocência, ela está vivendo com os pais, então é muito importante que ela tenha, assim, bons exemplos para ela seguir esses exemplos, que os pais sejam amorosos, que sejam caridosos. Claro que tem que educar, tem que agir com firmeza, mas isso não quer dizer que vai deixar de ser amoroso, vai deixar de ser cuidadoso com a criança. Isso ali vai formando o caráter da criança. Isso é muito importante para ser um adulto que tenha uma vida plena, que seja um adulto bom, que seja benevolente, indulgente, amoroso. Tudo vai depender dessa fase da infância. Porque nós devemos que esse amor seja cultivado nos lares e também nos núcleos da sociedade. Cuidar dos pequeninos para que eles cresçam com um referencial no bem. Isso é muito importante, porque todo exemplo que eles gostam de imitar, as crianças gostam de imitar os pais.
E as meninas gostam de botar o sapato da mamãe. Então, tem todas essas coisas. Eles pegam aquele referencial que eles têm em casa, e isso aí é importante para a criança. Mas também devemos cuidar das crianças que estão na rua, essas que são exploradas, que sofrem violência, porque se elas forem cuidadas, elas vão se tornar uns adultos equilibrados, amorosos, cumpridores de seus deveres morais. Então, por isso é muito importante também ajudar a cuidar dessas crianças. Essas crianças que são abandonadas, elas precisam de ter um referencial bom para elas poderem evoluir e ser um adulto equilibrado. Esta reflexão, nós vemos, o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças, isto é, o espírito despojado do orgulho e do egoísmo. Uma vez eu estava assistindo uma preleção sobre esse tema e a pessoa que terminou, ela falou o seguinte: como nós estamos cuidando das nossas crianças? Isso aí é bom para a gente refletir, né? Como a gente está cuidando, se a gente está dando bom exemplo, se a gente está ajudando essas crianças de rua, essas crianças que estão em creches. Tudo isso é muito importante porque se a gente cuidar dos pequeninos, eles vão crescer com referencial no bem. Vão ser pessoas boas, vão ser pessoas equilibradas quando eles chegarem na maioridade. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Isso está no Evangelho de Mateus. As bem-aventuranças anunciam a vinda do reino de Deus por meio da palavra e da ação de Jesus, que tornam a justiça divina presente no mundo. Bem-aventurado significa bem-estar, prosperidade espiritual, alegria profunda da alma ou a felicidade. Então, isso é bem-aventurado e são as bem-aventuranças que Jesus pregava sempre. Quando ele dizia: bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que são aflitos, que eu vos ajudarei. Vinde a mim aqueles que estão cansados, desanimados, que eu vos cuidarei. Então, tudo isso são as bem-aventuranças que Jesus nos prometia e que continua. A gente precisa ficar lembrando delas para a gente continuar sempre na nossa caminhando na nossa evolução espiritual, né? Vamos um pouco de cada vez, cada dia, procurando melhorar mais até chegar lá. Agora eu vou rezar a prece de Cáritas, que é uma prece muito bonita. Ela envolve tudo que a gente precisa, pede. Ela é linda. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem ainda, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Então, essa oração ela é muito linda. E agora, para a gente encerrar, nós vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que abençoe o nosso lar, a nossa casa, o nosso trabalho, que a gente consiga ir caminhando sempre, cada vez mais para o nosso aprimoramento espiritual, para que consigamos ser exemplo para os outros. E pedimos também, se alguém tiver alguma dificuldade com alguém, um pedido para fazer, pedimos, Jesus, que olhe para o que essa pessoa está, o que tem no coração dessa pessoa, e abençoe, que ela consiga transmitir paz e harmonia para esse coração. E agora, então, queremos agradecer por Jesus estar sempre conosco, estar sempre nos abençoando, estar sempre iluminando nossos caminhos, que nos acompanhe durante essa semana, para que tenhamos uma semana tranquila, abençoada, com muita paz, com muita harmonia. E próximo domingo estaremos de novo aqui, com outro tema, com outros ensinamentos, para que possamos compreender mais o Evangelho de Jesus. Eu agradeço a atenção de todos, meu muito obrigado, e que fiquem em paz e tenham um excelente domingo. Muita paz e muita harmonia para todos. Muito obrigada.